Fala pessoal, então vamos estar dando início aqui à nossa primeira aula mais teórica do curso, tá? Eu coloquei a minha cara um pouco mais grande aqui porque vai ser uma aula mais teórica, então não vai atrapalhar tanto, tá? Primeiramente, para a gente entender aonde o Snowflake se encaixa numa plataforma moderna de dados, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa primeira aula que se chama Como uma plataforma moderna de dados é estruturada, mas na verdade, como eu trouxe um exemplo simples, esse exemplo também se aplica a plataformas regulares de dados, vamos dizer assim, que não usem Modern Data Stack. Tá? Mas é importante que a gente consiga entender onde que se encaixa o Snowflake, tá? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho dos objetos que a gente consegue ver aqui nesse diagrama. Aqui nas sources, todo mundo já sabe, ou se não sabem, vou estar explicando aqui também, não é um problema, tá? Nós hoje, no mundo de hoje, a gente produz uma vasta quantidade de dados e elas vêm das mais diferentes sources, tá? Dos dispositivos, dos computadores, do site, né? Navegação web, das redes sociais, de próprios bancos de dados. Inclusive, essa é uma das fontes mais comuns dentro de um sistema empresarial, tá? Vindo de um outro sistema dentro da nossa empresa, que eu coloquei um Kafka como exemplo, vindo de arquivos, vindo de pastas FTP, onde o usuário lá ou um outro sistema vai estar dropando arquivos para você usar. APIs também tem se tornado cada vez mais comum você consumir APIs externas ou inclusive internamente muitas empresas estão hoje utilizando APIs para fazer a comunicação de um setor com o outro, inclusive para fazer a entrega de dados através de APIs para você ter uma camada de delivery mais organizada, né? Quando um outro time for consumir esses dados, por exemplo. Tá? Antes das sources, essas sources aqui não estão nessa caixa principal, porque as sources normalmente elas vão estar detached, elas vão estar não anexadas à nossa plataforma de dados. E o que a gente pode ver aqui, né, dentro dessa caixa maior, aqui dessa caixa central, eu dividi ela em três, que são as fases da ingestão de dados, o ciclo de vida de dados dentro de uma plataforma de dados moderna. Tá? Obviamente, nós começamos pela ingestão. Então, a ingestão vão ser aplicativos, vão ser softwares, sistemas, pipelines que você criou para conectar nas sources e para trazer esses dados. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, inclusive o próprio Kafka. Né? Temos hoje ferramentas exclusivas para ingestão. Por exemplo, o Wherebyte é uma delas, Fivetran é uma delas, o próprio Data Factory é uma delas, onde você consegue conectar diretamente em sources e trazer esses dados de uma forma mais descomplicada, tá? Mas também temos outros exemplos aqui, um Kinesis, que seria uma versão de streaming do próprio Kafka, né? Na AWS, não coloquei de outras clouds também, mas entendam que é o mesmo, que eles estão presentes aqui. O próprio Glue, para você rodar Glue Jobs, né? Você executando Spark, Python, Scala, tá? Event Hub, poderia ser um PubSub, tá? Que são ferramentas de publisher e subscription, que você faz a vez de streaming também, e o próprio Data Factory. Essas ferramentas de ingestão, elas vão estar trazendo os dados e vão estar salvando elas dentro do nosso banco de dados, que aqui não está exatamente representado, mas a gente subentende que, como é um sistema de dados, a gente obviamente vai armazenar dados, certo? Então a gente armazena os dados e acaba transformando eles. Voltando aqui para a ingestão, vocês podem ver que eu coloquei o Snowflake como uma opção, porque sim, o Snowflake ele deixou de ser apenas um banco de dados, apenas um data warehouse. Ele agora é uma plataforma de dados, tá? Tanto que se chama Snowflake Data Platform. Então é possível fazer ingestão direta de dados utilizando apenas o Snowflake, certo? E isso a gente vai estar cobrindo aqui no curso, alguns cases. Depois de ingerir esse dado, eu vou utilizar a transformação. Nessa parte aqui, a gente entende que pensar no Snowflake como um transformador de dados já é mais comum, embora muitas empresas ainda tenham resistência em utilizar. Mas o Snowflake pode sim ser utilizado, assim como Python, como Scala. Né? A combinação de Snowflake e DBT é muito poderosa, tá? Porque você vai estar fazendo o versionamento do seu código, você vai estar fazendo o gerenciamento de lineage do seu código, utilizando o DBT, podendo implementar testes, então é bacana. E da mesma maneira que você faz com o DBT Snowflake, você também poderia estar fazendo com o Spark no Databricks, Scala e Python no Databricks. E você hoje também pode fazer transformações de dados utilizando Spark, Scala e Python no Snowflake, utilizando uma feature que se chama Snowpark.
através dessa SDK, você consegue fazer essas transformações. Se você prefere e seu time tem maturidade suficiente para fazer transformações em Python e Spark, você pode fazer isso dentro do próprio Snowflake, certo? Então, você vai ter aplicações em Python ou Spark rodando dentro da engine do Snowflake. A engine do Snowflake que é algo muito único e a gente vai estar entendendo mais para frente. Após a transformação, vamos fazer a entrega desses dados, né? Normalmente, então essa entrega desses dados vai ser feita aí através de um banco de dados ou não, tá? Se você tem uma estrutura totalmente de lakehouse, por exemplo, você pode preferir entregar essa camada de delivery numa plataforma moderna de dados num Object Storage, que seria um Bucket S3, né, um Azure Blob ou um Google Cloud Storage. Mas eu trago para vocês aqui, que inclusive é uma preferência pessoal, é utilizar bancos de dados que têm orientação colunar, né, porque a gente ganha performance e também a modelagem de dados dentro do Snowflake ou dentro de por exemplo, eu coloquei aqui um Redshift, coloquei um SQL Server, vamos dizer assim, um Synapse Analytics, ela é muito melhor de ser feita, tá? Inclusive, além da modelagem através de tabelas no modelo relacional, a própria governança de dados dentro dessas plataformas, ela é muito melhor do que sendo feita numa Object Storage, certo? Então, essa delivery, vamos supor que a gente vai estar utilizando o Snowflake, né? É o nosso objetivo, vamos utilizar o Snowflake e a gente vai estar fazendo a entrega desses dados que então vão poder ser consumidos ali pelo Power BI, Metabase, por outros bancos de dados, por cientistas de dados que vão estar trabalhando nesses dados. A gente sabe que às vezes o cientista de dados ele vai preferir não pegar o dado aqui que está na camada de delivery, que ele já foi transformado, já foi aplicada a lógica de negócio, às vezes ele vai preferir pegar o dado lá da ingestão, tá? Mas isso são preferências e são use cases, tá? E, inclusive, eu já deixo aqui para vocês que você pode estar fazendo modelos de machine learning dentro do Snowflake, rodando dentro da Snowpark SDK, certo? Bom, isso é um pouco para situar a gente das etapas de uma plataforma moderna de dados e como o Snowflake entra nelas, certo? Então aqui ele participa de todas as etapas, mas ainda tem uma outra parte de outros objetos que estão dentro do ciclo de vida dos dados, tá? Assim como logs, o Snowflake oferece tabelas de logs bacanas, muito boas, fáceis de serem consumidas, tá? Data Reconciliation, basicamente, é a gente conseguir trabalhar e tratar erros aqui dentro, né, junto com os logs. Segurança, a parte de segurança do Snowflake é fantástica. Então, essa é uma parte muito legal de você ter seus dados dentro do Snowflake, porque você vai conseguir trabalhar com RBAC, né, Role Based Access Control, com permissões, com roles, tá? De uma maneira muito simples do que comparado com o dado estando numa cloud, numa AWS, por exemplo, tá? Data Ops. Então, hoje, através da Snowflake Client ou através de Terraform, por exemplo, você consegue fazer o ciclo de Data Ops de toda a sua plataforma, utilizando o versionamento de código, que é muito bacana. Então, uma outra feature seria a parte de Data Catalog. Hoje no Snowflake, eu confesso que ela não é tão forte, mas há features vindo aí do Snowflake que vão fazer total lineage de dados dentro do Snowflake. Então, você vai poder utilizar features de catalog e também object tagging. Isso já existe, então você pode procurar objetos que estão tagueados, por exemplo, num setor marketing. Então, você vai ver todos os objetos que são utilizados, desde tabelas, pipes, stages e todos os outros objetos do Snowflake que possam existir. E a parte de orquestração, né, que eu exemplifiquei para todas as etapas, eu exemplifiquei alguma ferramenta, quase, por exemplo, né, ali exemplifiquei DataOps, GitLab, DataHub como Catalog, e Airflow como Orchestration, porque são as ferramentas que eu vejo mais comuns sendo utilizadas, né, tá? Mas o Snowflake, ele oferece a orquestração por tarefas interna, ou seja, você pode criar cadeias de orquestração dentro do próprio Snowflake e você pode ver as dependências de cada tarefa. Isso a gente vai estar cobrindo aqui nesse curso, certo? Então, todos esses são objetos que a gente vê no dia a dia do ciclo de vida de dados dentro de uma empresa. E a ideia é que aos poucos a gente comece a entender como que o Snowflake ajuda em cada etapa desse objeto, desse ciclo de vidas, certo? Então, vamos ver como ver logs no Snowflake, vamos ver a parte de Roles Security, vamos ver a parte de DataOps, como ela é muito mais profunda, então esse ficaria para um outro momento, né?
Catalog não está disponível ainda de uma maneira muito bacana, mas a parte de orquestração também vamos ver aqui dentro do nosso curso de Snowflake.